Olá, este é o programa Autorretrato e você vai conhecer agora um pouco da trajetória política e de vida do deputado Paulo Fiorillo, do PT. Formado em filosofia, mestre em ciências políticas pela PUC de São Paulo e professor da rede municipal, chega a esta Casa de Leis pela vontade de 80.430 eleitores paulistas. Vamos conhecer as propostas para o mandato. Seja muito bem-vindo, deputado Paulo Fiorillo. É um prazer conversar com o senhor aqui no estúdio da TV Alesp, falar do atual momento da política e, antes de mais nada, também é uma oportunidade de agradecer, né? Mais de 80 mil votos. Uma avalanche, né, de votos. É um prazer todo estar nosso, aqui. deputado. Sempre é importante participar desse tipo de programa, até porque tem um alcance muito grande. E também de agradecer os 80.430 eleitores do Estado que possibilitaram a minha vinda para cá, para essa próxima legislatura. Então, eu queria agradecer e estou à disposição aqui para essa conversa. Foi uma campanha de tiro rápido, 45 dias. Conta pra gente qual foi a maior dificuldade de interlocução com o eleitorado. Não, primeiro, acho que era importante resgatar que eu já tinha sido candidato e tinha sido vereador na cidade de São Paulo, sim, por 2 mandatos. Então, aqui na cidade de São Paulo, a gente tinha uma referência. Além disso, a gente tinha já também um deputado estadual, que é o deputado Zico Prado, que está concluindo o seu mandato, sim, que nos possibilitou um trabalho grande no interior do estado, em especial nas regiões mais distantes, onde as pessoas acabam não tendo referências da Alesp, porque é difícil você ter deputados que viajem pelo estado todo. E o Zico se caracterizou por isso. Além disso, a gente agregou também, num debate político importante aqui na cidade de São Paulo, a participação dos companheiros da Frente de Luta por Moradia, em especial do companheiro Manuel Del Rio, que teve a possibilidade de ser vereador agora o ano passado, por um período, ele é suplente, e do Tião Bezerra, que é advogado, que é um companheiro também de luta da região noroeste da cidade de São Paulo. Tá. E isso possibilitou um trabalho importante. Agora, óbvio, foi uma campanha curta, 45 dias, uma campanha sem recursos, até porque você não pode mais utilizar recursos privados, de empresas, só recursos pessoais ou de doações individuais. Isso ainda trouxe uma dificuldade muito grande, porque candidatos com patrimônio grande tiveram uma vantagem maior. Autofinanciamento. Exemplos como o governador Dória ou o Meirelles, que foi candidato, ou o próprio candidato do Novo, o Amoedo, que injetou recurso próprio. Quem não tem como fazer isso e tem uma dificuldade a mais. Sobre as demandas colocadas pelo eleitorado, o que é mais intenso, mais emergencial em termos de políticas públicas? Aliás, eu queria, antes de mais nada, que o senhor falasse da diferença, né, de ser deputado estadual e ser vereador na maior Câmara Municipal do país. São 55 vereadores. Parece que o volume de problemas é tão grande quanto desta casa. Não tenha dúvida sobre isso. Vereador em São Paulo, numa cidade como a nossa, com dificuldades enormes do ponto de vista do transporte público, do ponto de vista do saneamento, ou mesmo de emprego, não é fácil. E a disputa também em São Paulo é muito difícil, são 55 cadeiras, sim, e você está fazendo uma disputa local, né? No caso de deputado, você está disputando nos mais de 600 municípios. Então, você tem uma diversidade maior, um número menor de deputados disputando. Sim. No caso de vereador, sempre um número maior. Agora, eu acho que eu posso trazer da Câmara a experiência tanto de oposição no meu primeiro mandato, como de situação no meu segundo mandato. Aqui, nós, na bancada do PT, vamos fazer oposição ao governo Dória, uma oposição dura, mas com propostas. Até porque, quando você propõe discutir políticas públicas, eu tive a oportunidade de viajar por vários municípios do estado e você tem dificuldades que são gritantes e que se arrastam, né, pelos mais de 24 anos dos governos do PSDB. Então, por exemplo, você tem situações em que falta investir na pavimentação de estradas, mesmo que a estrada seja de responsabilidade do município, às vezes ele não tem condições. O Vale do Ribeira é um exemplo disso. Você tem uma quantidade enorme de estradas de terra que dificulta escoar a produção, que dificulta a circulação entre municípios. Sim. Então, é preciso que o Estado, mais do que mudar
o nome das secretarias, mude a política, né? Comece a olhar para os municípios pequenos de uma outra forma. Principalmente da possibilidade de se discutir desenvolvimento regional. Acho que esse é um grande debate que nós vamos ter que fazer aqui. As regiões do Estado, elas têm vocações, precisam ser exploradas. E o Estado tem que ter um papel indutor. Sim. Se ele não fizer isso, não adianta querer que o município resolva sozinho os seus problemas. É preciso discutir como um todo. O senhor falou em dificuldades, mas a gente pode falar em desigualdades, né? O senhor mostrou, por exemplo, uma região muito rica, como a Grande São Paulo, e, ao mesmo tempo, cotejou a situação do Vale do Ribeira, que é muito desigual, não estando tão longe da capital. Não, assim. E pior do que isso, se você olha o Vale do Ribeira, ele não é uma região pobre. Você tem exploração de minérios, sim, você tem uma mata que tem que ser preservada e que sim, pode ser explorada do ponto de vista do turismo. O problema é que você tem riquezas, mas elas estão concentradas. Por exemplo, eu tive em Apiaí e Itaoca. Itaoca, a empresa que produz cimento em Apiaí, tira a matéria-prima para produzir em outra cidade. Itaoca tem uma dificuldade enorme de recurso. Fica com pires na mão, ou para pedir emenda para deputado, sim, ou para o governador. E Apiaí tem uma grande empresa, mas mesmo assim não tem o retorno que deveria ter. O que é preciso? É preciso o Estado olhar para essas regiões em que tem uma riqueza grande. Por exemplo, tem estudos que dizem que naquela região tem nióbio. É o metal do futuro, sim, que é possível ser explorado. Eu diria clareza, do presente. Também diria isso, né? Do presente. Que pode ser explorado com toda a parcimônia para evitar que se degrade o meio ambiente, mas que também dê retorno. Já temos até algumas imagens aí, eu queria até explorar, digamos, as imagens, falando um pouco do seu trabalho aí, o contato com a população. Isso também foram 2 mandatos, né, na Câmara Municipal. 2 mandatos de vereador. Aqui, essa é uma atividade que a gente fez na Zona Sul, lá na Guarapiranga, junto com o deputado Zaratini, que foi sim, reeleito, com o vereador Donato, e os apoiadores ali daquela região, onde a gente discutia principalmente a questão de alfabetização de jovens e adultos. É um grupo que trabalha com alfabetização, que é de um dos projetos que eu quero discutir, porque você tem no interior, mesmo na capital, mas na capital a gente aprovou uma lei, sim, que é do MOVA, Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, e a ideia é que a gente possa discutir isso também no Estado. É possível replicar em outras cidades? Claro. Porque enquanto vereador e o MOVA, né, a gente está numa estrutura de educação que os pequenos municípios não têm, deputado. E que poderia ter, se o Estado olhasse desta forma, como o município olhou. Aliás, o projeto foi sancionado pelo prefeito do PSDB. Então, eu acho que o Dória, se ele tiver essa clareza, pode também sancionar um projeto que possibilite a organização do MOVA, que é um movimento de alfabetização de jovens e adultos. Esse é o Marco Zero da Praça da Sé. Isso aqui é a Praça da Sé. Eu falei da FLM, está lá a faixa, né? A frente por moradia. É um ato que foi feito possivelmente também para a questão da moradia, com certeza. É a bandeira que o senhor vai trazer para cá. Vamos falar também da questão Eu falei da educação, é uma das bandeiras. Essa questão do pequeno produtor rural no interior, a questão da agricultura orgânica, questões que podem ajudar muita gente no interior, em regiões pobres, que podem ser desenvolvidas. A questão de alfabetização de jovens e adultos, na educação, mediação de conflitos. Aqui a gente está com o deputado Zico, que eu já fiz referência no início da nossa conversa. 7 mandatos nesta casa. O Zico é um patrimônio da Alesp. 7 mandatos com projetos importantes que a gente quer dar continuidade. Sim. Então a ideia é atuar na questão da educação, na questão dos pequenos e médios municípios do interior, na questão da saúde, do transporte e da segurança, que são questões ligadas ao Estado. Nós queremos fazer um debate amplo, não para só fazer oposição, mas para poder também apresentar propostas para que aqueles que vão sofrer diretamente com as propostas aprovadas possam também dialogar. Vou dar um exemplo, a questão da segurança dos presídios. Aliás, o governador quer propor PPPs para os presídios. Bom, vamos discutir o que significa propor PPPs para os presídios. A gente tem um exemplo em Minas, vamos fazer o debate. Nós temos um pessoal da pastoral carcerária que discute isso. Vamos trazer para a Assembleia esse debate, vamos ampliá-lo. Não vamos fazer uma coisa fechada que o governador resolve da cabeça dele e pronto. Eu acho que o Estado tem um papel, ele tem que ser indutor de desenvolvimento e nunca proibir que as pessoas possam melhorar a qualidade de vida. Bom, aqui com o meu companheiro de bancada, o Emídio, né?
que está retornando para essa casa, eleito, ele que já foi também deputado. 2 vezes prefeito de Osasco. Tive a oportunidade de trabalhar com o Emídio como secretário em Osasco e agora vou tê-lo também como companheiro aqui de luta na Assembleia. O Emídio que tem uma experiência grande, tanto no Legislativo como no Executivo. Sim, ele que foi primeiro secretário da mesa diretora, inclusive, trabalhando aqui nesta casa, o mandato ali, né? E ao mesmo tempo também com a parte administrativa da casa aqui, área de pessoal. Mas o que falar também, quando o senhor fala, deputado, sobre as aflições aí do povo paulista e citou a questão da segurança pública. Isso é o maior clamor que se vê hoje? O senhor experimentou isso na eleição, as pessoas cobrando mais segurança pública? Eu acho que você tem algumas questões ligadas ao Estado que são prioridades e que as pessoas cobram muito. Segurança pública é uma delas. Você tem um problema de segurança em todos os municípios, independente dele ser grande, médio ou pequeno. Eu visitei cidades que as pessoas tinham passado por um assalto a banco na cidade. Aliás, você vê pequenos isso municípios, pequenos municípios. Fechados literalmente, explosões. Gente que estava com medo de sair de casa naquele dia que eu fui lá, porque no dia anterior tinham roubado o banco. Né? E você tem um problema gravíssimo. Eu tive em Paris, uma cidade pequenininha, perto de Fernandópolis ou Votuporanga. A polícia ela faz rodízio. Durante o período ela está em Paris, depois ela vai para outra cidade, vai para o bandido sabe que hora a polícia está lá e que hora ela não está. Ou a gente muda essa lógica e segurança não é armar só as pessoas. Aliás, ao contrário, se você armar as pessoas, o risco de você ter uma arma contra o cidadão é muito grande. De abastecer o crime com essa arma legal. É preciso que você discuta de fato como é que é possível evitar o aumento da criminalidade. E eu não vejo outra forma se você não tiver emprego, se o país não estiver crescendo. Isso pode ser uma contraposição, porque o tráfico acaba levando um jovem, porque ele vai ter um tênis, ele vai ter uma arma, ele vai ter poder, entre aspas, e vai ter uma vida muito curta. Então é preciso interferir nisso. O Estado pode ajudar, os municípios também podem ajudar. Se tiver o Estado como indutor, o município pode gerar emprego, pode crescer e pode tirar as pessoas da situação que a gente vive hoje no Estado. Não é só na capital. A segurança pública é função principal do Estado, quer dizer, ele não pode abrir mão desta força, né, que existe. O Estado tem o poder de polícia, né? Cabe a ele fazer... De alguma maneira ele não transfere para os municípios quando ele não envia o efetivo necessário para uma pequena cidade, como o senhor falou, Paris, às vezes não tem um delegado de polícia, são poucos os policiais militares que estão ali no destacamento, às vezes o prefeito ainda precisa pagar o aluguel da delegacia, do destacamento, levar viaturas, quando não constituir uma guarda municipal. Ou seja, em vez de construir creches, está ele lá construindo polícia, construindo segurança pública, dando meios. Eu acho que você traz um problema grave, que é esse da transferência, mas eu queria te dizer que o Estado, infelizmente, transfere muita responsabilidade para os municípios, que não deveriam ser dos municípios. Corpo de bombeiro. O Corpo de Bombeiro, o prefeito tem que arrumar lugar, tem que pagar alimentação. Aqui em São Paulo funciona assim. Pensa numa cidade menor, em que o prefeito já não tem recurso, o Estado transferiu para as prefeituras responsabilidades que são dele. E transferiu nesse período de 24 anos de governo do PSDB. É preciso mudar essa lógica. E só muda essa lógica se tiver uma outra visão do Estado. Bom, aqui minha esposa, ó, que tem até a Raquel está aqui, ó, presente, né, o prefeito Fernando Haddad. Aqui a minha campanha de reeleição de vereador com o Haddad, candidato à reeleição também. Sim. Foi uma plenária que a gente fez na Casa de Portugal. Uma plenária grande, tinha muita gente. Deputado, ainda sobre a questão municipal, ou seja, do município, no caso da capital, ela pode até absorver. A gente tem que lembrar também a questão de orçamentos. O orçamento na cidade de São Paulo, 54 bilhões. No Estado, do Estado 231 bilhões. O governador, em ato do dia 7 de janeiro, ampliou ainda. Os deputados aprovaram aqui uma peça orçamentária da ordem de 229, ele ampliou para quase 231 bilhões. Há recurso para que o Estado promova o desenvolvimento e reduza essa gritante desigualdade? Eu acho que há. Eu acho que se o Estado tiver prioridade, ele pode fazer isso. Eu vou te dar um exemplo. Você tem uma região de rios em que o Estado poderia ajudar no licenciamento, na orientação para a produção de tilápias em tanques escavados ou em tanques redes.
Às vezes, para dar uma licença, o Estado demora muito. Isso podia ser uma coisa facilitada, não depende de orçamento. É um Estado como entrave. Claro, ali, em vez de ser indutor, ele é redutor. Né? É preciso mudar essa lógica. E é preciso ter prioridade. Hoje a gente vai ter um governo do Estado que está focado em vender o Estado. Bom, ele quer vender o Estado? Tudo bem. Agora, o que significa isso? Ele tentou vender a prefeitura, não conseguiu. Em 1 ano e 3 meses ele não conseguiu pôr em pé um projeto. Estou falando do Dória, que é o governador, que vai tentar fazer PPP com presídio, privatizar as balsas, as estradas que ainda não foram. Aliás, é importante que quem acompanha esse debate saiba que o risco de ter pedágio na estrada que não tem é muito grande. Então, nós vamos ter que fazer esse debate. Até onde o Estado pode ajudar? E dizer, não, nós precisamos de um Estado mínimo que cuide de educação e de saúde. Bom, e não pode cuidar de segurança com qualidade, não pode cuidar de transporte com qualidade? Esse é o desafio do Estado e esse é o debate que a gente quer fazer aqui na Assembleia. Ainda sobre a questão de logística e de transporte, o senhor teme que o Estado não consiga alavancar recursos para ampliar a malha, para melhorar as estradas paulistas que já são tidas como as melhores, pelo menos as que são concessionadas. Não estou falando do DR, o senhor também conhece aí muitos problemas que a gente tem nas estradas. Mas ao que parece, era privatizar a malha rodoviária e tentar investir mais no transporte sobre trilhos aqui na capital, que o senhor também conhece muito bem. Não, então, eu acho que o Estado ele pode ter prioridades e definir onde ele vai gastar e como é que ele vai também ampliar a sua arrecadação. Sim. O que não pode é o Estado tirar de quem não tem. Né? Eu vou dar um exemplo. A reforma da Previdência feita pelo PSDB na cidade de São Paulo ampliou a alíquota de 11 para 14, tirou R$ 2.500 em média dos trabalhadores e não botou o dedo na ferida, porque ele podia ter feito o IPTU. A contrapartida, inclusive, não, podia ter feito o IPTU maior. Não, até a Prefeitura vai ampliar para 14, mas podia ter tirado o dinheiro de quem tem. O PT propôs tirar de quem tem imóveis com valor venal acima de 2 milhões. Não estamos falando de pobre, nós estamos falando de rico. Né? Infelizmente, o governo do PSDB não quis enfrentar esse debate e preferiu tirar o dinheiro dos trabalhadores. Então, é possível pensar isso. Se você olhar a malha viária, você pode pensar em investir naquilo que é fundamental. O Dória está falando de trem para ligar Campinas. Os intercidades. Eu acho que é interessante. Precisa ver se vai parar em pé o projeto dele. Agora, como é que você pode admitir, o próprio governador não admitiu isso, você tem um trem que deveria ir para o aeroporto e parar a 2,5 km. Ele chamou de bizarro. Eu espero que a bizarrice do PSDB termine, porque a gente não tem só esse caso. A gente teve o acidente do monotrilho em Sapopemba. Quem vê a sua rede social já viu aquela atenção especial ali ao monotrilho, o acidente. Não, teve um acidente, caiu uma peça do monotrilho. Eu tive já a oportunidade de usar o monotrilho. Pode ser uma forma de transporte importante para aquela região. Agora, é preciso ter um transporte seguro. As pessoas começam a olhar o trenzinho lá em cima e falam, eu vou subir nisso, se não tem segurança, se trombaram 2 trens, se caiu peça. Então, sempre foi a lógica de entregar as coisas antes da eleição. O Alckmin fez isso. Aliás, disse que ia asfaltar. Só uma consideração, deputado. O que o senhor achou do monotrilho? Porque as críticas que se fazem ao monotrilho, primeiro que era uma experiência brasileira, né? A gente tem monotrilhos que funcionam em outras grandes cidades. Quem vai para a Europa conhece os bondes modernos, sabe muito bem como é que funciona. Mas para a quantidade, para o volume de passageiro transportado, há quem diga se era para gastar X com 10 quilômetros de monotrilho, que se fizesse 5 de metrô definitivamente. A briga, a luta na região leste da cidade, em especial essa região do Sapopemba, Vila Prudente, Sapopemba, São Mateus, Cidade de Tiradentes, é que se tivesse metrô. Metrô. Porque é um transporte de alta capacidade. Sim. O governo do estado optou por um transporte de baixa... média capacidade. E assim, média capacidade e ainda não chegou onde deveria, que é a cidade de Tiradentes. Então você continua com os problemas, eles foram adiando. Como eles vêm adiando as várias datas de entrega de projetos. Quem se lembra, já tem como referência 2014 por conta da Copa. 2014 os monotrilhos a ouro. O monotrilho lá do aeroporto de Congonhas era para ter sido entregue em 2014. Nós estamos em 19 e não está pronto. Né? O da Leste, a mesma coisa. Falava em 20, 24, daqui a pouco vai ser 28 e assim por diante. O do ABC, o bronze, nem se fala mais. Né? Então, assim, é preciso ter uma interferência real nessa questão. Você citou a Europa. Você vai para a Europa, além dos bondinhos, você podia olhar a malha de metrô. Você tem metrô que te leva para qualquer lado. Te leva para o aeroporto. Aqui você não tem um
transporte coletivo que te deixe dentro do aeroporto. Nem de Congonhas e nem de Cumbica. E o gasto lá de bilhões já não justifica, né? Não. E a questão que houve uma tratativa com a Infraero, depois a empresa foi privatizada, embora a Infraero ainda tenha 49%, né, das ações. Mas ali, como é né? que você pode deixar que uma empresa interfira numa decisão de Estado de levar o transporte até lá? Até dentro do aeroporto, como ocorre em todas as cidades do mundo. Só São Paulo, como disse o próprio Dória, bizarro o que fizeram, né? Perdeu o bonde, você pode falar. Perdeu o bonde e o bonde do próprio PSDB, porque foi o Alckmin que entregou. Entregou também no afogadilho, em cima da hora. Aqui com o Vicente Cândido, que foi deputado federal pelo PT, também na minha campanha de vereador, no fundão da Zona Leste, numa região muito pobre, lá na 4ª divisão. Do lado... Perto de Mauá já, quase. Perto do aterro sanitário, lá no final da... São Mateus. São Mateus, lá nessa Deputado, região. o que falar dessa franja da cidade de São Paulo? Porque São Paulo já é um país, a cidade. A Zona Leste já é um país, 4 milhões de habitantes aí. O que falar para reparar? A gente está falando de desigualdade de Paris ou do Vale do Ribeira, mas a gente tem desigualdade aqui. Como reparar isso? O que a população pode esperar do seu mandato nesse trabalho? Então, Jorge, quando a gente fala de discussão de desenvolvimento regional, não é só nas regiões do estado distante de São Paulo, serve também para o debate regional nessa parte da região metropolitana. A Zona Leste tem uma quantidade enorme de pessoas que moram e saem de lá para trabalhar em outros lugares. E ela está conurbada, está ligada a outros municípios. Então é preciso discutir o transporte, é preciso discutir a saúde, é preciso discutir o lixo. Isso é possível, mas é preciso ter vontade política. E o governador poderia ter. Você pode construir consórcios, você pode discutir vocação econômica. No governo da Marta, quando estava no PT aqui em São Paulo, esse debate foi feito. Foi feito um estudo de desenvolvimento regional para a Zona Leste. Que não continuou. O Serra ganhou, parou, depois veio o Kassab e assim por diante. Essa descontinuidade de políticas públicas... Você poderia já ter superado isso, ter na Zona Leste nichos de desenvolvimento. Infelizmente você tem, mas pela iniciativa privada. O governo do PT propôs incentivo fiscal naquela região da Jacupêssego, que já era um debate, que já era um debate que o próprio deputado do PT, Roberto Gouveia, tinha aprovado aqui nessa Assembleia. Agora, isso precisa ter continuidade. Se não tiver continuidade, não tem política pública que resista. Estamos quase nos estertores do programa, poucos minutos do encerramento. E eu nem pude contar minha história. Pois é, eu preciso ouvir. Eu estou conversando com um professor e praticamente não falei de educação aqui. Não, nem da minha história, nem de onde eu vim. Por favor, aliás, que era nascido em Araraquara. Eu vou ser rápido até para poder falar da educação. Eu não sou de São Paulo, eu sou de Araraquara. Eu vim para São Paulo para saber se tinha vocação para padre ou não. Descobri que eu não tinha vocação. Acabei ficando aqui no fundão da Zona Leste. Foi aí que eu fui trabalhar em São Bernardo. Conheci grandes lideranças como Lula, como Luiz Marinho, como Meneghelli, o Vicentinho, que hoje o Vicentinho é deputado federal. E a partir daí eu comecei também a minha militância no PT aqui na cidade de São Paulo. Foi a partir daí que eu comecei a me envolver, por exemplo, com a alfabetização de jovens e adultos lá na Zona Leste, numa favela da periferia. E eu acho que o mandato ele tem que ter esse objetivo, apresentar políticas que possam ajudar as pessoas. Se a gente conseguir aprovar aqui leis que mude a vida das pessoas, isso para mim é fundamental. Porque a gente pode levar a qualidade de vida, as pessoas podem aprender a ler e escrever. Isso serve para São Paulo quando a gente aprovou o MOVA, mas serve para o interior. Você tem cidades que têm um alto índice de analfabetismo, é preciso combater isso. E combater com políticas públicas. E o Estado pode ajudar. Para movimentar, para mudar a vida das pessoas, como disse o deputado Paulo Fiorilo, uma das chaves é justamente a questão da educação. Ainda temos 2 minutos. Agora a pergunta é ao professor. Como mudar esse estado de coisas, professor Paulo Fiorilo? E mais, a educação leva tempo. A gente precisa semear agora, se quiser ver alguma mudança lá na frente. Como mudar esse estado de coisas, que hoje conspira e de alguma maneira até exclui uma parcela da população? Então, primeiro, dizer da preocupação que a gente tem com a educação nacional. Infelizmente, a decisão da maioria foi colocar um governo com uma visão de extrema direita, de uma direita conservadora, que quer mudar os padrões da educação brasileira. Quer mudar, na minha opinião, para pior. Então, nós precisamos fazer esse debate. Você tem que enfrentar essa discussão. E a universidade, a escola, é um espaço de aprendizagem. Ele tem que ser sempre aberto. As pessoas não podem querer enquadrar os outros.
nem para a esquerda nem para a direita. O pensamento tem que ser livre sempre. É isso que eu defendo. E nós precisamos fazer essa defesa aqui, no estado de São Paulo, no Brasil, na cidade, nas cidades. As pessoas, os alunos precisam ter prazer em estudar. Infelizmente, as escolas do estado, elas parecem mais penitenciárias, cheias de grades. Nós precisamos tirar as grades. A gente tem exemplos aqui em São Paulo. Os indicadores não são favoráveis com São Paulo. A gente vê, por exemplo, o PISA em relação a outros estados, Espírito Santo, até o Ceará. Até o Ceará tem alguns indicadores que superam São Paulo. Mudar. E você tem um problema grave com os professores, do ponto de vista salarial, do ponto de vista da carreira. A história de ter uma categoria O, em que os professores vivem o tempo todo em dúvidas se em quarentenas. Se continuam ou não continuam. Nós precisamos parar com isso. O Estado precisa botar um ponto final nisso, acabar com a categoria O, investir na formação dos professores e pagar salários dignos e justos. Só o que faltou dizer, deputado, nesses segundos aí que eu torço para a Ferroviária, lá em Araraquara, e que aqui na Assembleia a gente vai fazer um debate aberto envolvendo esses vários segmentos, o pessoal do interior, da capital, da região metropolitana, para discutir os vários temas que dizem respeito à vida delas e que elas precisam ter o Estado como um aliado. Parabéns por sua eleição, sucesso no seu mandato e volte mais vezes. É um prazer conversar com o senhor aqui na TV Alesp. Muito obrigado. Estou à disposição. Eu conversei com o deputado Paulo Fiorilo, do PT, neste autorretrato que você revê e também compartilha na página da TV Alesp no YouTube. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade. Eu espero você. É isso aí, meus amigos. É neste sábado e domingo o programa Assembleia Cultural. Você não pode perder a partir das 10 horas da manhã.